Pessoal, boa tarde. Vamos dar início, então, ao nosso evento aqui, nosso encontro, né? Os encontros de comunicação que a gente pretende continuar fazendo aí ao longo do ano. Eu sou o Luiz Fernando Priamo, né? Ocupando hoje a coordenação da Superintendência de Comunicação aqui da Câmara. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Já aproveitar aqui, de uma vez, agradecer, né, o aceite do nosso convite aí do professor Márcio Guerra, né, hoje secretário de Comunicação na Prefeitura, a Kelly Skoralik, professora e especialista aí da área de audiodescrição. Dizer a vocês que é muito importante essa etapa que a gente está vivendo nesse momento aqui na Câmara, né? É uma etapa que a gente começou a dar passos mais largos em direção ao acesso, né, à Câmara Municipal, a acessibilidade inserida na nossa programação da TV Câmara, nas reuniões, né, a gente nas missões que temos feito já está inserida a questão da Libras, a audiodescrição virá em breve também na nossa programação. Temos projetos que vão, né, tentar inserir cada vez mais a população aqui dentro, levar a Câmara também para toda a cidade. Bom, esse é o nosso principal tema hoje, como tornar possível acessar, né, as instituições. E a primeira fala, hoje com o professor Márcio Guerra, é trazer para a gente uma experiência aí do tempo que também esteve à frente da Diretoria de Imagem Institucional da Universidade Federal de Juiz de Fora, e um grande exemplo aí de como tornar possível o acesso da comunidade a essa instituição. Boa tarde, professor Márcio Guerra, tudo bem? Boa tarde, prazer estar com vocês todos e todas, alguns ex-alunos queridos, como a Kelly, né, que divide comigo hoje essa responsabilidade. É muito bom reencontrar esses que foram comigo parceiros de aprendizado, né? A gente nunca ensina sozinho, a gente aprende junto, e é uma das coisas que eu sempre procurei transmitir em todos esses anos em que eu estive lecionando na Faculdade de Comunicação da UFJF, foi que a gente deve partilhar. E o que eu quero fazer hoje com vocês aqui é justamente partilhar essa experiência que a gente teve, que eu considero, e a própria prefeita, ex-reitora Margarida Salomão, destaca como um dos maiores feitos da sua gestão quando ela era a reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora. E quando nós assumimos a reitoria, havia um índice altíssimo de depredação no campus. Chegava o final de semana, bebedouros eram danificados, as lixeiras do campus eram todas reviradas, jogadas nos corredores. E a prefeita me chamou, na época reitora, né, me chamou e falou comigo que nós estávamos diante de uma situação que não podia ser qualificada como vandalismo, mas que deveria ser interpretada de uma forma correta como uma manifestação daqueles que estavam excluídos daquele espaço público. A universidade se localiza numa região cercada de bairros que têm problemas sociais e econômicos, e por conta dessa situação, o que poderia parecer para essas pessoas um espaço de sonho, de pertencimento, jamais foi oferecida a essas pessoas essa possibilidade. Então, a primeira observação que a reitora fez à época me chamou a atenção porque todo mundo usava exatamente a expressão: o pessoal do Dom Bosco veio aqui e depredou tudo, esses meninos têm que colocar vigilância para correr atrás deles. Aquelas providências sempre repressivas
e nunca de convite para que essa realidade se altere com a apropriação dessas pessoas do espaço que a elas pertence também. E aí surgiu a ideia do Domingo no Campus. E o Domingo no Campus surgiu com o propósito de oferecer à comunidade do entorno lazer, cultura, sonho e oportunidade. Nós inicialmente tivemos como parceira a Unimed, depois tivemos como parceira a Belgo, que ficou mais tempo com a gente. E esse setor, esse projeto foi coordenado pela Secretaria de Imagem Institucional da Universidade, setor de comunicação da universidade, com parcerias com a Faculdade de Educação Física, com os outros cursos que nós fomos agregando. Então, nós tínhamos oficina de leitura com o pessoal da Letras, tínhamos o pessoal da enfermagem, que fazia aferição de pressão, glicemia, tínhamos o pessoal dos projetos da área de economia e também da matemática, que faziam projetos de educação financeira, os assistentes sociais, tínhamos sempre uma equipe médica, entre elas que se transformou em médica e cantora Milena, que fazia parte da equipe que atendia as pessoas. E, em muito curto espaço de tempo, nós começamos a perceber uma redução extraordinária na depredação do campus. A resposta que essa comunidade nos deu foi: já que vocês nos convidaram, nós vamos preservar aquilo que é nosso também. E é muito interessante, e eu queria contar algumas experiências que aconteceram lá, para vocês terem a dimensão do que isso significou de aproximação da universidade com essas pessoas, mas também o que significou de ganho para a universidade. Não o ganho em termos da não depredação, esse é o de menos. O ganho que a universidade teve foi de sinalizar para essas pessoas que esse espaço podia ser frequentado por elas, não só para lazer, mas para o sonho de se tornar uma universitária, um universitário. A acessibilidade ao sonho é tão importante quanto a acessibilidade que a Kelly vai falar, a acessibilidade de outras formas que a gente compreende, mas a acessibilidade ao sonho é algo absolutamente importante. E aí, quando a gente começou esse projeto, era muito curioso, porque em pouco tempo, quem comandava a brincadeira eram as crianças carentes dos bairros. Os filhos da classe média que subiam nos seus carros para se divertir com as crianças lá, as crianças pediam licença para as outras para participar. Houve uma inversão de valores a ponto dessa realidade se transformar numa coisa muito significativa para essa comunidade. Ela abraçou literalmente o projeto. Não vou dizer para vocês que as coisas foram tão tranquilas como se pode imaginar. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi que a gente começou a perceber que as crianças chegavam para brincar e algumas se sentiam mal. E a gente começou a fazer abordagem e descobrir que elas não tinham o café da manhã para tomar em casa. E aí, eu todo empolgadão, né, no começo, paguei o lanche para um, para outro, e cheguei para a reitora e falei: Margarida, está acontecendo isso e isso, e eu estou pensando o seguinte: a gente podia pagar o lanche para as crianças que forem ao domingo no campus. Aí ela falou comigo: não faça isso. Se você fizer isso, o dia que nós não tivermos recurso para oferecer esse lanche, eles vão depredar tudo, vão quebrar tudo. Porque esse vai ser um direito que eles conquistaram e que eles não vão querer perder.
faça o seguinte, abra uma conta na cantina e todos aqueles que vocês identificarem que estão com fome vão ser alimentados ali e nós vamos encontrar com o patrocinador do evento uma forma de pagar os custos disso. Porque nem todos precisavam do café da manhã. Então, essa foi uma das primeiras ocorrências que nós tivemos. Nós tivemos situações em que, de repente, uma menina, num canto, começou a chorar. E eu fui lá perguntar o que ela falou que não queria falar. Aí mandei uma das moças da equipe para conversar com ela. E essa menina, seus 13 anos, chegou e contou para essa moça que ela estava com medo de estar grávida porque ela tinha dado um beijo no namorado, o primeiro beijo que ela deu. E aí a gente identificou que a gente precisava de fazer mais. Não bastava oferecer o lazer, precisava de oferecer instrução, precisava de aquietar os corações que têm as dúvidas de um espaço que ela começou a perceber que ela podia ser ouvida, ela podia falar, ela podia se expressar. Então, com isso, a gente começou a ampliar todas as ações que nós tínhamos feito, não só ações de oficinas de arte, oficinas de lazer, mas também começamos a envolver outros profissionais, professores, estagiários, que pudessem oferecer para essas pessoas algo a mais. Conversar com elas, conhecer um pouco da história delas. Nós tivemos um moço que hoje é padeiro numa das padarias da Cidade Alta, que ele teve a casa dele destruída pelo fogo. E os colegas dele de bairro chegaram para a gente no domingo contando a novidade. A casa do Damião pegou fogo. E aí eles perguntavam, o que vocês vão fazer? E aí nós chamamos o pessoal da engenharia, mobilizamos a comunidade e reconstruímos a casa do Damião. Hoje, todas as vezes que o Damião encontra comigo, que ele está com a família, ele apresenta e fala: essa pessoa, junto com a universidade, ajudou que eu não fosse com meu pai morar na rua. Então, o tempo foi passando e nós ainda tínhamos lá uma agência do Banco do Brasil. E ela foi assaltada. E aí, quando eu cheguei, aquela confusão de imprensa, polícia e tudo, as crianças do Domingo no Campo estavam lá, como se fossem solidárias, né? Demonstrando uma solidariedade. E a expressão, olha que interessante, Kelly e todo mundo, a expressão que elas usavam é o seguinte: o nosso banco foi assaltado. Vejam como é que elas tiveram uma reação completamente diferenciada ao se referir com a expressão nosso. Elas se apropriaram daquele espaço. Até o banco era delas. Então, a gente começou a fazer outras ações para perceber como é que eles estavam se sentindo diante desse cenário que a gente estava oferecendo. E aí propusemos um concurso, utilizando uma oficina que a gente fez de acesso à informática, que eles criassem uma frase sobre a universidade, sobre o projeto Domingo no Campus. E fizessem desenhos também. E aí convidamos a equipe de comunicação da Belgo para participar do júri. E esses garotos entregaram esse material, eram centenas de desenhos, frases, e uma menina de 5 anos fez um desenho como se fosse a universidade e colocou assim:
o FJF, um Olá, dia menino eu Jader. vou ser sua. Então, já tinha alcançado uma outra dimensão, além delas se sentirem como pertencentes ao FJF, elas já sonhavam em estar lá dentro. Vou contar uma outra situação que esse projeto foi marcante. Nós tínhamos oficina de pintura, de desenho, e o oficineiro me chamou e falou: professor, apareceu um talento aqui, uma coisa que eu nunca tinha visto nas aulas que eu dou nas escolas públicas. O menino é genial. E olha o traço dele. Aí me chamou, me levou até ele, e o menino era realmente... Ele fazia retratos, ele fazia paisagem, ele transitava em várias ramos da arte plástica. E aí eu chamei o oficineiro do canto e falei assim: pelo amor de Deus, ensine a ele só assim a diferença do lápis número 1, do lápis número 5, mas não pode a criatividade dele. Não começa a dizer que ele tem que fazer do seu jeito. Deixa ele fazer e oferece a ele recursos para ele dizer o que ele tem de dúvida. E ele descobriu o que ele precisa explorar. Vamos inverter as coisas, não vamos deixar que a gente seja tentado pelo talento dele a colocá-lo para que ele possa expandir tudo que ele quer fazer. E assim nós fizemos. E aí eu perguntei a ele, falei assim: o rapaz se chama Carlos, mora no Jardim Casablanca. Eu perguntei: Carlos, você gostaria de pintar numa tinta a óleo? Aí ele falou: a tela é muito caro, eu não consigo comprar. E aí nós providenciamos as telas. E à medida em que ele ia pintando, a gente ia comprando mais tela, e eu falei: vamos fazer a primeira vernissagem desse menino no campus. Quando eu falei isso para esse rapaz, sabe quando você percebe que você mexeu na vida da pessoa, que você abriu uma porta? Nessa hora, ele falou assim: mas aqui na universidade, ninguém sabe que eu faço isso, nem a minha família. Eu falei: então agora está na hora de você mostrar para todo mundo. E montamos uma exposição no saguão da reitoria, com a presença da reitora, com a presença do diretor, presidente da Belgo, na época. E quando essas autoridades chegaram e conheceram o trabalho, a perplexidade deles foi tamanha, e a reação da comunidade, que falava assim: eu não sabia que no meu bairro morava um artista. Vejam, nós não estávamos mexendo só com a vida do Carlos, nós estávamos aumentando a estima dos moradores do Jardim Casablanca, que estavam percebendo que, com aquela ação, eles tinham algo além da imagem da violência, da imagem do tráfico, da imagem do abandono. Eles tinham ali uma perspectiva de estarem também incluídos dentro de um espaço público onde, até então, todo mundo falava que a universidade ficava lá no palácio, lá em cima, olhando para a comunidade com sua arrogância e sua soberba para a comunidade. E aí, esse moço recebeu o convite da Belgo para fazer a exposição dele lá na Belgo, e a reitora me autorizou a fazer um contato com a coordenação do curso de artes para que ele pudesse entrar com 15 anos de idade no curso
de artes como ouvinte. Quando eu falei com o coordenador que a reitora tinha determinado isso, ele falou assim, não, mas tem um aspecto legal. Aí eu falei, olha, se eu conheço bem a reitora, ela não quer discutir aspecto legal. Colocar um jovem para que ele possa estar na sala de aula aprendendo a técnica, independente dele poder ou não, nós não vamos fechar a porta para ele. E assim foi feito. Esse moço, quando chegou à fase adulta, se tornou o desenhista de toda a rede Bahamas em Juiz de Fora e fora daqui. Ele é que faz toda a arte do supermercado Bahamas. Nós tivemos um outro episódio. Não, quando eu falo que não foi fácil, nós tínhamos um ambiente extremamente hostil entre o bairro Dom Bosco, o bairro Casablanca e São Pedro. Eram 3 facções, né, entre aspas, que a toda hora se estranhavam. Quando o estranhamento era dentro do projeto, lá na Praça Cívica, eu pegava o microfone e falava, oficineiros, parem tudo, para a gincana, para todas as coisas, e nós vamos conversar. Aí a criançada ficava impaciente, eu falava, olha só, você que mora no Casablanca, se você arrumar uma namorada lá no Dom Bosco, toda vez que você for namorar, você vai apanhar ou você vai abrir mão da sua namorada? Você que mora no Dom Bosco, se você arrumar um bom emprego lá no Casablanca, todas as vezes que você for trabalhar, você vai apanhar, ou você vai morrer, ou você vai deixar de trabalhar. Faz sentido essa briga de vocês? Aí falava, vamos dar um abração, aí todo mundo se abraçava, vamos voltar para a oficina. Voltava para a oficina. Mas tinha um personagem nessa história que era extremamente... ele chegava, transformava o ambiente, era uma aura muito pesada. E as pessoas tinham medo dele, muito medo dele. Não só os parceiros dele, mas também os possíveis adversários dele. E todas as vezes que ele chegava, eu sabia que daqui a pouco as gangues iam para as bordas da universidade, para o anel viário, e começavam a se provocar. E aí eu falei, eu não tenho estrutura e nem qualificação para abordar esse menino e tentar convencê-lo a mudar o comportamento dele. Ele na faixa dos seus 16 anos. Pedi socorro a uma professora da Faculdade de Educação, chamada Luciana Pacheco, e a professora Luciana, que sempre era casada com o Beto, que foi um professor diretor, era um professor cego da Faculdade de Educação, brilhante, brilhante, magnífico, uma das pessoas que mais lutou pela inclusão nessa cidade. E eu pedi a Luciana que fosse me ajudar. E a Luciana chegou lá e levou esse rapaz para um canto bem distante lá da Praça Cívica. E eu estou vendo os dois conversar, passou meia hora, passou quase uma hora. Daqui a pouco passa um menino chorando. Eu falei, meu Deus, a Luciana piorou a situação. O cara saiu daqui chorando, deve ser uma coisa bem, bem complicada. E aí a Luciana chegou e falou assim, ó, está resolvido. Eu falei, como assim? Ela falou, Márcio, ele me contou um pouco da história dele e eu convidei ele para trabalhar comigo na creche do bairro dele. No projeto que eu coordeno lá, ele vai ser meu tutor. E quando eu fiz o convite para ele, ele falou que até então, na vida dele, com quase 17 anos, ele nunca tinha sido convidado para nada do bem. Ele só era convidado para coisas do mal. E ele estava muito emocionado porque ele jamais podia imaginar que alguém fosse confiar a ele crianças para ele tomar conta. Ele nunca mais
voltou para abordar as pessoas do jeito que ele abordava, e a Luciana ficou com ele quase um ano como tutor, e depois ele arrumou um emprego e mudou a vida dele. Então, quando eu falo com vocês, quando eu me propus a falar desse tema aqui, é porque nós, profissionais da comunicação, às vezes buscamos formas, mídias, modos de fazer as nossas comunicações, mas às vezes a gente esbarra em outra barreira da comunicação, que não é a do emissor-receptor. Nós esbarramos muitas das vezes nas limitações que a sociedade impõe e que fazem com que essas pessoas não acreditem que elas podem ou que aquilo é referente a elas. Não tem nem um mês que eu encontrei com um garoto, nós fizemos uma festa de Natal do Domingo no Campus. E esse menino, desde que nós implantamos o projeto, ele chegava cedo, era o primeiro, ajudava a gente a montar tudo. E ele estava sempre rindo, muito feliz, e todo mundo chamava ele de Sorriso. E aí nós conseguimos ganhar de doação para essa festa uma bicicleta. E aí a gente com os presentes para entregar para todo mundo. E aí antes de entregar, eu falei assim, olha, a gente ganhou uma bicicleta e a gente queria homenagear uma pessoa que sempre nos ajuda aqui. E aquele mar de crianças assim perto da gente, tudo com o olhar assim, né? Quem é a pessoa? Aí eu falei assim, essa pessoa chega cedo, aí ele já levantou a cabeça, ele estava de cabeça abaixo. Ele levantou a cabeça, aí eu falei assim, ele ajuda a gente a montar tudo, aí ele abriu um sorriso. Aí eu falei assim, e ele tem o sorriso mais lindo do mundo. E é por isso que a gente quer dar essa bicicleta para ele. Há um mês eu encontrei com ele. Já é casado, pai de 2 filhos, e ele falou comigo, a bicicleta agora é dos meus filhos. Vejam que quando a gente percebe, através de um projeto, essa possibilidade, a gente começa a perceber que a comunicação pode ir muito mais além do que fazer um release, do que fazer uma matéria, uma foto, uma boa imagem. Isso tudo pode contribuir. A gente, na volta agora do projeto, a gente fez um trabalho muito legal e estamos tentando recuperar essa garotada que sumiu. E ela sumiu por quê? Quando a Margarida terminou o segundo mandato, entrou um outro reitor, e a primeira medida dele, a primeira ordem dele foi acabar com o Domingo no Campus. E a segunda ordem era que os vigilantes não deixassem eles mais frequentar a praça cívica do jeito que faziam. Nós ficamos 10 anos com o projeto interrompido. Com o professor Marcos Davi assumindo a reitoria, uma das primeiras medidas que ele pediu para mim foi a volta do projeto Domingo no Campus. Só, moçada, que aí foram 10 anos, é uma geração que se perdeu. Aquela geração que nós vivenciamos virou adulta. E a gente encontra em vários lugares, de vez em quando alguém se esbarra para a gente já casado, trabalhando numa loja e tudo, fala, você não está lembrando de mim? Eu era lá do Domingo do Campus. Aí a gente fez esse retorno e aí a gente mobilizou as comunidades e ninguém ia. E o primeiro que foi lá foi com a mãe, que tinha uma carrocinha de coco, e ela foi pedir para vender coco. E esse menino estava junto com ela, eu falei, chama João, falei, João, vamos brincar comigo lá.
Depois você traz mais amiguinhos seus, porque a gente está aqui sozinho e tudo. E esse João passou a ser o símbolo dessa nova edição do Domingo no Campus. Passados 2 anos do projeto, o projeto começou a ganhar força, mas ainda com muita dificuldade, porque os líderes comunitários desses bairros que a gente envolveu no projeto diziam que essa marca da rejeição depois da abertura ficou muito cravada neles. Então, eles perderam a confiança na universidade, se aquele espaço podia ser usado novamente. E aí, esse menino, a mãe dele me procurou um dia e falou assim: o João vai fazer 6 anos, nunca teve uma festa de aniversário. E eu queria fazer aqui no Domingo no Campus, que foi o lugar onde ele encontrou finalmente a felicidade. E aí nós fizemos, ela ganhou salgado, eu comprei bolo, compramos presente, mobilizamos todo mundo e fizemos a primeira festa de aniversário dele. Este menino, que morava numa casa de tábua, conseguiu, junto com a mãe dele, com o trabalho da mãe dele, reunir recursos para que hoje eles possam estar morando num apartamento, num condomínio Minha Casa Minha Vida. Entraram na casa, no apartamento em novembro. Eu estou na minha casa, que moro na Cidade Alta, toco o interfone, era o João, para me convidar para conhecer a casa dele. Percebem, gente? Isso que eu quero destacar, que essas ações que a gente pode promover via TV Câmara, via um projeto aberto que as pessoas possam oferecer sua colaboração como oficineiros, pode ajudar a gente a resolver problemas de violência e o profundo abismo social que existe na nossa cidade, no nosso país, né, de uma maneira geral. Mas a forma como a gente pode trabalhar isso é unindo a comunicação com a cultura, unindo com os diversos saberes, para que a gente possa, nesse momento, extravasar todo o potencial que um órgão público como a Câmara, como a Prefeitura, como a Universidade, podem ser para essas pessoas. Nós tivemos, nesse período todo de projeto, muitas histórias interessantes. Algumas eu já contei para vocês. Tem uma outra marcante, que é um menino que tinha alguma deficiência motora, ele andava todo desconjuntado, mas ele ia a pé do Dom Bosco até o campus da universidade todos os dias. E ele jogava futebol com os meninos. E uma das coisas que um professor da educação física me chamou a atenção foi que, em nenhum momento, eles ouviam dos outros garotos alguma coisa chamando a atenção, assim, ele é diferente. A deficiência dele, em momento algum, incomodava ou despertava nos meninos algum sentimento que não fosse o de um parceiro de bola, um cara que estava jogando com eles. Então, vejam que era a inclusão dos pobres, a inclusão da deficiência, a inclusão das pessoas que não tinham perspectiva. Então, esse projeto acabou sendo reconhecido não só pela ex-reitora, mas pelo atual reitor, como algo essencial para que a gente possa mostrar para as pessoas que esse espaço não é um espaço em que elas não têm acesso, não têm possibilidade. Mas, olha,
essa luta pela inclusão, pelo combate ao racismo, pelo combate à LGBTQIA+ fobia, a todo tipo de preconceito, está longe de ser vencida por nós, infelizmente. Seja porque a gente tem um governo que nem sempre compreende essas questões, seja porque nós temos uma sociedade que tem mostrado atualmente uma face muito perversa, uma face muito que nos entristece, que a gente questiona assim: será que eu estou no mundo certo, né? Será que eu estou no lugar? Que lugar é esse que eu estou, né? Onde as pessoas se agridem por diferenças mínimas. Pasmem o que eu vou contar para vocês. Em um curso da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde tem alunos cotistas e não cotistas, existe sala em que eles praticamente se separam. De um lado estão os cotistas, dos outros os não. E olha que as cotas estão na UFJF como a segunda universidade depois da UERJ a colocar o sistema de cotas quando ainda não existia a lei. Então, a ação de um projeto como esse deveria servir, e eu gostaria de deixar como sugestão a vocês, profissionais de comunicação, que estão hoje atuando na Câmara ou em outros setores, que vocês percebessem que ações como essa podem ser espaços, inclusive, de facilitadores para a comunicação daquilo que vocês trabalham. Uma comunicação das ações da Câmara Municipal podem ser recebidas pela comunidade de uma forma muito melhor se elas entenderem que a Câmara é um espaço delas, não é o espaço do vereador, da vereadora. É um espaço legítimo em que ela tem direito a receber informação, a se informar e ter a acessibilidade desse sentimento de pertencimento. Eu não sei quanto tempo eu já falei, mas eu vou encerrar a minha fala relatando o fato mais marcante na minha vida profissional, e olha que já se vão 40 e tantos anos, né, de profissão. Trabalhei em rádio, TV, jornal, assessoria, professor, né? Que foi um homicídio que aconteceu dentro da universidade. Por volta de meio-dia, um jovem atirou um no outro na Praça Cívica. Para quem conhece o campus, tinha uma trilhazinha que saía em direção à Faculdade de Odontologia, Medicina, na época, enfermagem, que era lá o que a gente chamava de Planeta dos Macacos. E ali que aconteceu o homicídio. Eu tinha acabado de chegar em casa e fui informado, voltei correndo. Cheguei, tinha uma multidão em volta do cadáver do menino e a imprensa toda já, a polícia. E a pergunta dos meus colegas jornalistas era a seguinte: Márcio, a reitora vai dar entrevista? Eu falei, vai dar uma entrevista, sim. Você sabe, porque a gente apurou aqui que tem 50 vigilantes no quadro. Vocês pretendem aumentar o número de vigilantes? A gente também apurou que tem câmeras de vigilância que não estão funcionando. Vocês vão aumentar o número de câmeras? Tem alguns funcionários que disseram que esses meninos, aí eles se referiam aos meninos como moleques. Os moleques que estão jogando bola aqui, que eles são muito perigosos e tudo, vocês pretendem proibir o acesso deles aqui? Essas são as perguntas que eles queriam fazer para a reitora.
Enquanto a gente conversava e a reitora estava subindo para o campus, chegou o pai da vítima. E aí foi a cena mais marcante da minha vida profissional, a hora que o pai, a multidão que estava em volta, abriu um espaço, uma roda, e o pai pegou o filho no colo e começou um diálogo, se fez um silêncio enorme. E aí ele começou a falar: filho, eu te falei tanto, eu te pedi tanto, quantas vezes eu conversei com você, quantos sonhos eu tive para você. E foi falando, 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 aquela comoção. E aí eu me afastei e fui até a prefeita, a reitora, e falei com ela: Margarida, a imprensa está querendo saber isso, isso, isso. Ela falou assim: manda vir. Aí sentou todo mundo. Ela falou: vocês podem fazer todas as perguntas que eu vou responder depois. E aí veio, né? A senhora pretende aumentar o número de vigilantes? E as câmeras? E os meninos jogando bola aqui? Aí ela falou assim: eu gostaria de resumir todas essas perguntas numa única expressão para vocês. Se eu aumentasse o número de vigilantes, tivesse o dobro, o homicídio ia acontecer. Se eu tivesse 1.000 câmeras a mais, o homicídio ia acontecer. Se eu tivesse impedido os meninos de jogarem bola aqui, o homicídio ia acontecer. Porque neste dia, um jovem que nunca pôde sonhar com a UFJF matou um outro jovem que nunca pôde sonhar com a UFJF. Se eles tivessem tido a oportunidade de um dia sonhar com isso aqui, não teria acontecido isso. Mas esse sonho nem passava na cabeça deles. Eles foram seduzidos por outras coisas, porque a universidade precisa avançar muito, ela precisa de se abrir mais, ela precisa de dizer para as pessoas que ela quer elas lá dentro, e não que ali é só para um grupo, para uma turma. Não, ali é para todo mundo. E eu estou com muito orgulho de estar agora participando da gestão da professora Margarida como prefeita, onde aquele mote de campanha de que tudo é para todos, nós estamos começando a exercitar e a praticar. Não é fácil, não é tranquilo, porque as forças conservadoras não querem que as pessoas cheguem perto daquilo que elas alcançaram. Mas é nosso dever, como comunicadores, lutar, denunciar e propor ações que possam melhorar a vida daqueles que não tiveram as oportunidades, como todos nós, de termos uma formação melhor. Muito obrigado pelo convite e eu fico à disposição de vocês também, para quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. E, mais uma vez, quero agradecer ao convite da Câmara para participar desse momento. Eu que me orgulho de ter nessa casa a homenagem de ter uma semana dedicada com o meu nome, né, à comunicação. E quando eu recebi essa notícia anos atrás, eu falei que bom que ela foi feita em vida, né? Porque normalmente as pessoas lembram da gente quando morreu. Então, ser lembrado em vida é muito bom e eu tenho um afeto muito especial pela Câmara de Vereadores por conta desse carinho que teve comigo e que tem comigo, como vocês estão tendo agora, de me convidar. Fico muito feliz de estar ao lado da Kelly, que foi uma das alunas brilhantes que eu tenho vídeo dela fazendo stand-up, até hoje guardadinho, né? E passando aperto comigo, né? Mas com quem a gente tem um afeto muito grande, né? Meu carinho sempre eterno por você, viu, Kelly? Obrigada, professor.
Obrigado, Márcio, pelas palavras aí. Acho que contribui muito com o panorama aí que a gente pretende avançar, né, dentro da comunicação da Câmara Municipal, que eu acredito que é o viés, né, dentro do pensamento da Prefeitura também, né, esse mote de campanha de Tudo é para Todos continua dentro da Prefeitura e incluindo a cidade inteira no discurso, incluindo a cidade toda na discussão, né, principalmente. A gente já começou conversas, né, de aproximação maior da comunicação da TV Câmara, principalmente, com a Prefeitura, até inclusive através da Funalfa, né? Já estamos com um grupo de trabalho pensando algumas ações que possam ser elaboradas em conjunto, e nesse sentido mesmo, né, no sentido da cidadania, né? Se a gente não garantir cidadania para quem mora nessa cidade, a cidade nunca vai evoluir, a cidade nunca vai para frente, a gente vai ver uma cidade estacionada no passado. Então, é dessa maneira que eu acho que a gente, trabalhando em conjunto, né, como bem o Márcio pontuou, e junto também a universidade, são instituições muito fortes na nossa cidade, acho que a gente cria o futuro. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem alguns elogios aqui no chat, depois vou encaminhar para o Márcio. E se alguém tiver alguma dúvida que queira abrir o microfone, a gente tem um tempinho para as perguntas. Alguém tem alguma colocação? Se não houver nenhuma pergunta, a gente encaminha já a fala para Kelly Skoralik. Bom, vamos lá. Kelly, já agradecer novamente sua presença aqui com a gente. Foi citada a dizer que esse foi um convite, mas que foi também uma recomendação da nossa jornalista Maris Baesso, né? A gente, como começou a trabalhar com essa ideia de acessibilidade aqui dentro da casa, ela já logo trouxe o seu nome. E é dessa maneira que a gente vem trabalhando alguns conteúdos, né, para esses encontros, com indicação, com pedidos dos nossos servidores, de uma maneira a integrar toda a equipe na construção desse planejamento de comunicação. Então, tudo que a gente está trazendo para vocês aqui é pensado em conjunto também com a Escola do Legislativo. Queria destacar aqui, temos algumas pessoas vinculadas à Escola do Legislativo, à Diretoria Legislativa da Câmara, que nos dá todo o apoio, né? Inclusive, destacar para vocês que o link vai ficar disponível até agora, então quem quiser entrar lá para tirar o certificado, é só preencher um pequeno formulário do Google, pode entrar no link que está disponível no chat, e esse certificado é emitido automaticamente. Então, isso tudo com o apoio da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal. Então, já passar a palavra para a Kelly. Kelly, boa tarde. Pode ficar à vontade. Boa tarde. Tá joia, estão me ouvindo bem, né? Tudo certo. Bom, primeiro, novamente, né, agradecer, foi realmente com grande alegria que eu recebi esse convite, né, sabendo da indicação de uma querida minha amiga, colega de trabalho, Marise, e quando eu fiquei sabendo que eu estaria ao lado do professor Márcio Guerra, eu falei, meu Deus, que honra, né, porque foi meu professor, realmente, professor que todo mundo gosta, que a gente aprendia demais, né, porque sempre aí, agora mesmo, como eu aprendi tudo que eu tinha pensado hoje em falar, enquanto a Márcia Guerra estava falando, eu fiquei pensando, não é isso, eu já mudei toda a estrutura aqui de apresentação que eu tinha pensado para vocês, mas para quem não me conhece, eu tenho uma paixão muito grande por essa área de acessibilidade e, como disse o professor Márcio, nós dois estamos falando sobre permitir o acesso, né? O acesso ao sonho, da gente estar dando voz, da gente estar olhando para essas pessoas que não são vistas, não são ouvidas, estão à margem, né, da sociedade. Então, é uma outra forma de permitir acesso, mas os dois trabalhando com a questão da inclusão, especialmente na comunicação pública, que é muito importante, nosso papel enquanto comunicadores. Então, assim, para dizer, e aí o Márcio tocou num ponto que eu sempre fico emocionada quando eu lembro, que é o professor Beto,
que na verdade foi a partir do ele sendo meu professor, ele era de educação, e Beto era cego, e quando ele entrou na sala de aula para dar aula, eu olhei e falei assim, gente, mas esse professor é cego, como é que ele vai me dar aula? Isso eu era um pouco mais jovem, tá, gente? Tinha lá meus, sei lá, 22. Então, ainda muito distante desse mundo das pessoas com deficiência, e eu cheia de preconceitos, né? Sem entender que ele era totalmente capaz para ser meu professor, era um professor brilhante, e a partir desse aprendizado que eu tive com ele, eu mudei o meu olhar sobre essa questão da acessibilidade, e desde então, foi, se não me engano, 2004, e desde então eu venho estudando, pesquisando a área da acessibilidade, casando aí com a comunicação, com o jornalismo, especificamente o telejornal, audiovisual, a TV, trabalhando em todas as áreas, em eventos, e espero que eu possa contribuir nessa conversa agora que a gente vai ter, né? E além disso, o professor Márcio também guardei aqui uma outra fala dele, que ele dizendo, né, o quanto as limitações que a sociedade impõe. Então, hoje, é muito mais para a gente pensar esse lugar que nós mesmos colocamos, né? As limitações que a gente coloca em relação às pessoas com deficiência, seja por desconhecimento, seja realmente pelo aquele preconceito que já está enraizado, mas que a gente possa tentar se despir dessas questões para que a gente possa realmente ter esse outro olhar, ou esse novo olhar para as pessoas com deficiência, quando a gente está falando na comunicação. E aí, professor, só queria dizer o seguinte, que na minha época, não sei se era o auge, mas era o momento que o Domingo no Campus bombava. 2013, não sei quando começou, mas 2012, quando eu estava na faculdade, foi um período que realmente era um projeto maravilhoso. E foi muito legal ouvir, né, essas histórias aí, a gente pensar o poder que a gente tem, né, enquanto comunicador, em todos os espaços, como é importante a gente estar pensando nisso. Bom, e aí, gente, para a gente falar sobre essa questão de comunicação acessível para quem, é para justamente a gente fazer vocês pensarem que tipo de, para quem vocês realmente estão fazendo o material de vocês, repassando informação. Será que, de certa forma, a gente também não exclui, não limita, né? Não determina quem são as pessoas que a gente quer que receba os nossos conteúdos? Claro que eu vou falar aqui de um mundo que pode ser um mundo ideal, mas, né, o professor Marcos também já falou, a gente ainda está distante para ter realmente uma sociedade que seja a sociedade que a gente quer, né, que a gente deseja, mas eu quero dividir com vocês, né, um pouco desse desejo, né, de que a gente consiga alcançar em nossos trabalhos o quanto antes esse mundo aí, que eu acho que é tão importante. Inclusive, depois eu quero citar alguns depoimentos, porque a partir dessa nossa mudança na comunicação, o quanto que a gente tem também de retorno dessas pessoas com deficiência, que passam a se sentir parte, né, desse processo, parte desses espaços que a gente o tempo inteiro exclui com a nossa comunicação. Vamos falar de direito? O que na verdade, eu estou propondo aqui, a gente refletir sobre o direito à informação, de ser informado e assim a gente exercendo também o direito de cidadania. E quando a gente fala aí de ser cidadão, a gente está falando de ter direitos e deveres. E principalmente quando eu estou falando nessa necessidade de saber quais são os meus direitos. Obviamente, os meus deveres eu vou tentar cumpri-los e saber quais são os meus direitos. O quanto que a gente não tem de importante nesse papel que a Câmara faz, né? Eu saber, até mesmo que seja uma questão de as discussões que estão sendo feitas na área da saúde, da educação, economia, o quanto que isso reflete diretamente na minha vida. Porém, mesmo sendo informações super importantes, elas podem não chegar até a mim porque eu tenho alguma deficiência que limita, que impede que eu realmente receba essa informação da forma completa, como ela deveria estar chegando a todos, né? A todos e todas. E aí, a gente vai falar em que cidadania, na verdade, ela não é uma função, ela não é
um direito que a gente constrói sozinho. A gente constrói coletivamente, né, o direito à cidadania. E, para isso, a gente precisa realmente que o acesso ele aconteça, que aconteça a inclusão, que realmente a gente exerça, sim, o nosso papel enquanto cidadão, enquanto comunicador, e pensando no direito à informação como uma porta de acesso a outros direitos. A comunicação é uma das possibilidades para a gente realmente ter esse exercício de cidadania, permitindo esse acesso a todos de forma plural, de forma diversa, né? Mas quando eu falo, ok, mas então, mas será que eu não estou produzindo, não estou permitindo permitindo esse acesso a todos, né? E aí a pergunta vem lá de novo, comunicação acessível para quem? Não sei se aqui vocês têm... aliás, esqueci de uma coisa que eu queria comentar, né? Não sei se aqui eu tenho alguém que está aqui acompanhando, que tem alguma deficiência. Se tiver alguém com deficiência visual, eu queria dizer que eu sou uma mulher branca, de cabelos amelados, compridos, com mechas loiras. Eu estou com uma blusa preta, brincos de argola rosa, e atrás de mim tem uma janela que está vindo uma luz bem forte, uma claridade que não era programada, mas que está acontecendo. Então, eu fiz o quê? Nesse momento, até para quem está acompanhando a minha fala e tem deficiência visual, seja baixa visão ou seja cego, ela conseguiu entender quem sou eu, fisicamente, né? E que espaço que eu estou inserida. Então, quando a gente for trabalhar até mesmo nas nossas lives, nas nossas transmissões, ainda que eu não saiba exatamente o que é audiodescrição, que basicamente foi bem sucinto o que eu fiz aqui, a descrição da imagem visual, ainda que eu não saiba, eu dei alguma informação a mais, né, para que essa pessoa realmente ela esteja inserida da mesma forma como vocês, que podem agora me ver e me ouvir. Então, aí eu estou permitindo que a informação ela chegue igual para todo mundo, sem a gente ter nenhum tipo de exclusão. Quando eu falo dessas pessoas com deficiência, não sei se vocês sabem dados, mas a gente estima-se que no mundo 10% da população tem algum tipo de deficiência, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a gente fala de 23,9%, né, segundo os dados mais recentes, que nem são tão recentes assim. Então, praticamente um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Um quarto, né? 25% é muita coisa. E aí, é aquela questão sempre, né, que eu fico me perguntando. Mas então eu estou falando só para 3/4 da população quando eu deixo esses recursos de acessibilidade de fora. De novo, tá, gente? Estou falando de um mundo ideal, não estou aqui para ser a julgadora de nada. Em Juiz de Fora, também os dados mais recentes que eu consegui, a gente tem quase 19% da população também com algum tipo de deficiência. Sendo que no Brasil, a maior parte da deficiência é a deficiência visual. E para as pessoas com deficiência visual, sejam elas cegas ou com baixa visão, o recurso de acessibilidade que permite que elas recebam a mesma informação da mesma forma como todos nós que enxergamos é através da audiodescrição. Para as pessoas que não escutam, elas vão receber através da Libras, né, da janela de Libras, que agora a gente já tem nas transmissões da Câmara, ou também através da legenda, tá? E não é aquele closed caption que a gente tem na televisão, não, porque aquele lá é uma doideira. Não sei se vocês já tentaram acompanhar, não funciona muito bem, né? E também, quando a gente fala de legenda, uma coisa que eu queria até deixar, depois eu vou deixar citar alguns exemplos até para vocês, no trabalho de vocês começarem a refletir sobre isso, mas quando a gente fala, por que para o surdo tem que ser 2 recursos? Porque a gente tem boa parte da população surda alfabetizada em Libras, né? E uma outra parte que vai ser alfabetizada em português. Mais uma exclusão que a gente vive, que nós, falantes, né, pessoas assim, pessoas que falam, a gente querendo impor o nosso português, sendo que a língua deles é Libras, tá?
Então, por isso que a gente tem parte do surdo alfabetizado em português, parte em Libras, e para isso que a gente precisa dos dois recursos, tá, gente? Claro que lembrando que Libras, para eles, geralmente é o mais escolhido. Só que, uma outra coisa que eu já vou aproveitar e vou adiantar, quando a gente fala de legenda, a legenda, na verdade, não é a transcrição ipsis-literis daquilo que a gente está falando, tá? Porque a leitura do olhar, ao mesmo tempo que eu preciso ler o português, que não tem a mesma, não posso nem dizer facilidade, mas que é um pouco mais lento, eu ler o português, eu enquanto pessoa tudo ensurdecida, e ver a imagem na tela, a gente tem na legendagem para surdos ensurdecidos uma redução em alguns momentos do que está sendo dito, para justamente a gente ter essa leitura feita de forma adequada, com qualidade. Então, a gente já tem N pesquisas que abordam essa questão da legendagem, porém, uma coisa que eu já, até na minha especialização, falo sobre isso, a legenda do YouTube, ela ainda é muito melhor que os closed que a gente tem na televisão, mas ela também tem alguns erros. Já deixo aqui como dica, caso vocês queiram subir o vídeo no YouTube com a legenda automática, tem como fazer uma correção de leve. Até eu fui acompanhar um vídeo da câmera e coloquei a legenda. Se ele, alguns momentos ele faz a legenda errada. Então, por exemplo, estava falando de Covid, e aí, agora eu deixei aqui no slide, mas em vez de escrever Covid, ele escreveu uma coisa assim, Vitor, tá? Então, se a gente subir com a legenda automática, tentar fazer a correção do português, mas, de preferência, a gente já colocar legendas nos nossos vídeos e tomar cuidado, porque a outra coisa que acontece, se eu subo a legenda automática do YouTube, quando a gente tem um crédito, igual tá aqui, né, o crédito aqui na tela, ele pode sobrepor, a legenda vai sobrepor o crédito que quem está dando entrevista, ou se a gente tiver ali aquele bigode tem que ser na tela. Então, é mais uma função que se a gente já subir a legenda, não vai ter esse problema. Mas antes de entrar nessa história, né, que eu já pulei bastante, eu queria dizer para vocês que quando a gente fala em relação às pessoas com deficiência, eu vou falar de acessibilidade em relação a essas pessoas, a gente está falando de romper as barreiras que são impostas a essas pessoas. E aí tem tanto a barreira arquitetônica, quanto a barreira atitudinal, quanto a barreira comunicacional. Eu vou focar mais na barreira comunicacional. A arquitetônica já é uma discussão super, hiper, mega antiga, né? Que a gente precisa adequar os nossos espaços físicos para que essas pessoas consigam chegar a um prédio que tem escada, né? Um espaço que... E lembrando que, na verdade, quando o espaço não é acessível fisicamente, quem é deficiente, hoje eu vou falar sobre essa palavra, quem é deficiente é o espaço, não é a pessoa que está ali tentando acessar, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, não é o espaço que é deficiente. Vamos lembrar que quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando arquitetônica, a gente está falando para todo tipo de pessoa, porque a gente também pode ter alguma limitação que seja temporária. Se eu for idosa, eu posso ter, quando eu for idosa, eu posso ter uma dificuldade de locomoção. Então, é muito mais interessante que tenha um elevador do que eu ter que subir as escadas. Se eu estiver com um neném pequeno, estiver com um carrinho de bebê, a escada também vai dificultar o meu acesso, tá? Se eu quebrei o pé temporariamente, eu estou andando de muleta, também temporariamente esse espaço também vai me limitar. Então, na verdade, esse espaço que é deficiente, não somos nós pessoas. Primeira coisa, acessibilidade atitudinal. A acessibilidade atitudinal é a forma como a gente olha e trata essas pessoas. E é essa questão que eu falei lá no começo, que a gente precisa se desfazer, né, desses nossos preconceitos em relação a essas pessoas, é o primeiro ponto. Para a gente não achar que a gente está fazendo um favor para essas pessoas. Não, é direito delas ter acesso aos espaços, ter acesso à comunicação. Não só é direito, como é nosso dever também, né? Então, atitudinal para a gente parar com essa ideia de coitadinho, nossa, ou então ele é demais, ele é super-herói, né? Essa ideia também do excesso que a gente tem, esse zelo em excesso que a gente tem de lidar com as pessoas com deficiência. São pessoas como nós e que têm os mesmos desejos
os mesmos direitos, os mesmos deveres que nós temos também, tá? Então, primeira coisa, uma outra coisa que a gente precisa pensar, acessibilidade atitudinal. E aí, peço já, né, falo sempre, quem me conhece sabe que na faculdade meus alunos já escutaram isso muito, a palavra deficiente, que a gente corte ela do nosso dicionário, que a gente não use ela nas nossas matérias de divulgação no site, que a gente não use nas reportagens na TV, nas reportagens em rádio. Essa palavra deficiente, esqueçam, é pessoa com deficiência, tá? Ela não porta uma deficiência. E, na verdade, quando a gente fala de deficiência, a gente está tomando a parte pelo todo. Ela não é uma pessoa deficiente, é uma pessoa com deficiência. Então, é outra forma da gente também tratar com respeito essas pessoas que são, né, no caso, o nosso público ali, que a gente está lidando diretamente, que vão acessar as nossas informações também. Então, a gente também precisa tratar com respeito. Quando eu falo de acessibilidade comunicacional, e aí a gente precisa lembrar que a acessibilidade comunicacional, a gente precisa romper todo tipo de barreira, como eu falei, para que a minha comunicação aconteça da melhor forma com essas pessoas. Então, de novo, para isso eu preciso legenda, libras, audiodescrição, braille, né, também, não falei do braille, e a libras tátil também, tá? Então, e aí, gente, porque a gente tem múltiplas deficiências, então também tem outros, a libras tátil vai ser para quem tem surdo cegueira, também é importante a gente pensar nesse recurso. Quando que a gente começa, aí eu vou falar um pouquinho sobre a questão de direito mesmo. Quando que a gente começa a falar sobre acessibilidade comunicacional no Brasil? Só em 2000 que a gente começa a discutir sobre isso com a Lei de Acessibilidade, a Lei 10.098, de dezembro de 2000, que depois ela foi regulamentada em 2004, que ela até falava assim, mas era muito ligada ainda à parte da acessibilidade arquitetônica, tá? Falando sobre a circulação nos espaços, tudo ligado às normas TEC-D também dos espaços, semáforos que tivessem a informação, o sinal, que ele pudesse acionar o sinal sonoro para poder a pessoa cega atravessar, ação de barreira na comunicação. Falava já sobre o intérprete de Libras, tá? Mas a gente ainda não tinha nenhuma discussão sobre a legenda e sobre a audiodescrição. Esse recurso, ele só vem realmente como direito, né, estabelecido em lei, somente em 2015, quando a lei entra em vigor em 2016, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e aí sim, a partir dela, fica assegurada uma série de direitos às pessoas com deficiências em várias áreas de educação, trabalho, moradia, tecnologia e na nossa área de comunicação, né, estabelecida, então, efetivamente entra em vigor a partir de 2016, apesar de outras questões ainda estarem em discussão, como acessibilidade no cinema, que cada ano arrasta, como foi na TV. A TV também, a discussão de acessibilidade na TV foram anos de discussão, até começar gradativamente a falar sobre audiodescrição na televisão, e hoje o que a gente tem de obrigatório são 20 horas semanais, que é pouquíssimo, né? A gente tem 24 horas no dia, nem uma hora por dia, se você for dividir, não, uma hora por dia, exagerei, são 7 dias, mas bem menos do que a gente, eu não tenho nem direito de escolher qual programa que eu quero ver, porque vai depender se vai ter audiodescrição ou não, né? Então, esse direito também já foi, digamos, cortado, né? Quando a gente teve a discussão na TV. E o cinema, a mesma coisa, ele está sendo arrastado. Mas essas outras questões, elas já fazem parte da Lei Brasileira de Inclusão, que ela fala no artigo 42 que o acesso aos programas de televisão, teatro e outras atividades culturais e desportivas tem que ser em formato acessível. No artigo 67, fala sobre acesso à informação e comunicação. Então, fala que os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem ter os recursos de acessibilidade com libras, legenda e audiodescrição.
Depois, só para seguir mais um pouquinho, eu tenho ainda na LBI, no artigo 69, fala também sobre a questão dos canais de comercialização e anúncios publicitários, que estão internet, rádio, TV, imprensa escrita, eles também precisam ter os recursos de acessibilidade. Então, na verdade, as propagandas também que a gente assiste, elas já deveriam ter inserido os recursos de acessibilidade. Inclusive, falei isso com os meus alunos de publicidade, os rótulos de cerveja, rótulos de qualquer bebida que a gente vai ingerir, já deveriam ter o braille, né? Então, a gente, sim, porque, na verdade, todas aquelas propagandas que a gente escuta, esse produto faz mal à saúde, né? Então, essas indicações não chegam até as pessoas com deficiência, porque ou elas não escutam, ou elas não estão conseguindo ler, né? Não está acessando essa informação da mesma forma que a gente. Então, na publicidade também já deveria ser uma preocupação. Claro que a gente tem já, sim, né, alguns grupos que já fazem isso nas campanhas, grupos grandes que já vêm trabalhando com essa questão da acessibilidade, ainda bem, né? No artigo 76, fica estabelecido pronunciamentos oficiais, propaganda eleitoral obrigatória, por isso que a gente tem aí, que a gente sempre encontra, né, na época de campanha tem essa obrigatoriedade. Os debates também que são transmitidos pelos emissores de TV, tem que ter os recursos de acessibilidade, tá? E no artigo 63, ele fala sobre acessibilidade nos sites das empresas e do governo, conforme ainda aí diretrizes internacionais de acessibilidade. Então, vamos pensar, vou até adiantar a parte de site, que site, na verdade, a gente encontra pouquíssimo site com acessibilidade. Na verdade, a internet, 2% dela tem acessibilidade. Então, gente, vamos pensar que hoje, o que é a comunicação sem o digital, né? A gente, na verdade, não existe mais sem o digital. Se eu vou colocar uma foto na minha matéria e vou publicar no site, a pessoa cega vai conseguir ler o texto através do leitor de tela instalado no computador, no celular, o que quer que seja. Porém, a imagem ela não consegue acessar, tá? Porque o leitor dela de tela não vai ler a imagem. O que a gente precisa fazer? Descrição dessa imagem. Lembrando que descrição dessa imagem não é como a gente passa em cima de algum site, a gente passa o cursor em cima da foto e vai aparecer assim, vamos supor, foto de Luiz Antônio, tá? É o nome do fotógrafo. Foto de fulano. Não é isso que é a audiodescrição. É exatamente a gente descrever a imagem que está naquela fotografia. Ah, mas ele já está lendo o texto. Não, mas espera, né? A gente não colocou uma foto na matéria? Por que a pessoa cega não vai ter acesso a essa foto? Ela vai ter, então, a redução da informação, né? Por quê? Então, de novo, é só a gente pensar, mas para quem eu estou produzindo meu material? E, gente, esse é o questionamento que eu faço também, tá? Enquanto profissional, todos os dias eu sei que eu também, coisas que eu produzo que não são acessíveis, mas a minha cabeça está martelando, olha, não tá legal, não tá legal. Então, a foto está lá. Se eu coloco um vídeo, a pessoa cega vai escutar, né? A pessoa surda não vai escutar. Então, de novo, eu coloquei um vídeo na minha matéria, essas pessoas foram excluídas. A gente precisa que esse vídeo tenha legenda, libras e audiodescrição. São os 3 recursos. Outra coisa, eu coloquei lá no meu site, lembrando que site, gente, a acessibilidade do site é um mundo, né, muito grande, porque a gente tem que ter, inclusive, acessibilidade através do próprio cursor do computador. Eu consegui, porque eu posso ter alguma deficiência que tem alguma limitação nas minhas mãos, e aí a gente precisa que eu consiga acessar o site usando também as teclas de atalho, né, sem precisar usar o mouse muitas vezes. Então, assim, site e acessibilidade é um mundo. Porém, estou falando ainda mais da nossa área, né, da comunicação, o que a gente poderia amenizar. Ah, Kelly, mas eu estou fazendo uma matéria na TV, o que eu posso fazer? Até porque, quando a gente fala de audiodescrição, eu preciso inserir a audiodescrição no silêncio. Eu trouxe um vídeo, se der tempo, depois eu vou colocar, se der problema para rodar, depois eu deixo com o Luiz Fernando, ele manda para vocês. A audiodescrição, ela vem no silêncio das falas, né? Principalmente para a gente não ter o quê? Sobreposição de áudio. Porque senão vira uma confusão, a gente não consegue entender nem o áudio A, nem o áudio B.
Em alguns momentos tem sim a sobreposição, mas bem leve. E aí, no telejornalismo, o que acontece? A gente praticamente não tem silêncio, não é isso? Muito o que a gente vai ter o quê? Sobe som ali na matéria e a gente vai conseguir inserir, eu vou conseguir rapidamente inserir o nome do entrevistado, mas só, tá? Mesmo assim, eu posso, no meu texto, fazer uma adequação. E aí é uma discussão que eu faço lá na comunicação, o quanto que a gente não briga lá de ser descritivo demais e o telejornalismo não pede isso. Mas eu vou fazer uma frase básica. Aqui a gente, a repórter, tá? No off da repórter. Aqui a gente vê que a fila começa a virar esquina. Aqui aonde? Eu poderia só mudar uma palavrinha básica no meu texto. Aqui, na rua Alfred, a fila já é grande e vira a esquina na rua Santo Antônio. Então, assim, algumas palavrinhas que quando a gente está deixando o texto para o cego, a gente pode melhorar a nossa forma de escrever, tá? E que uma pequena inserção de uma outra palavra já permite que ele acesse a informação da mesma forma. Tá? O ali, o aqui, o que é isso? A pessoa cega fica sem entender. Só para ainda fazer uma outra inserção, muito comum também a gente trabalhar, né, na comunicação, vocês aí também na Câmara, a gente trabalhar com eventos. O evento também está no artigo 60 da Lei Brasileira de Inclusão, dizendo que as instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais eventos devem oferecer à pessoa com deficiência, no mínimo, os recursos de tecnologia assistiva, que é livros, legenda, audiodescrição. Tá? E depois também falo no 71, os congressos, os seminários, as oficinas, promovidos ou financiados pelo poder público, devem garantir as condições de acessibilidade. E aí, gente, quando a gente fala de evento, além de ter, né, como vocês já têm nas transmissões da Câmara, vocês já estão com Libras, eu tenho outras questões que seria interessante a gente começar a pensar, algumas pessoas já vêm trabalhando com isso, mas para a gente começar a refletir. A primeira coisa, quando eu vou eu vou ter um evento na Câmara e vou falar, tá, vou fazer um ao vivo com a integração, com a TV Alterosa, o que quer que seja. E eu, como vereador, resolvi dar essa entrevista. O que vai acontecer? A pessoa surda, ela vai receber essa informação do evento? Provavelmente não, né? Então, por que a gente não pode, e aí eu sei que algumas pessoas já vêm fazendo esse caminho, por que eu não posso pedir que o intérprete me acompanhe na entrevista ao vivo? De novo, eu sei que ainda existe alguma resistência, tá, das TVs a fazer esse processo. Mas por que a gente não pode inserir, se não vai ter a janela de Libras na transmissão, por que eu não posso, junto com o intérprete, fazer a entrevista? Uma outra forma, vou divulgar essa entrevista na internet, tá? E aí, por que eu não posso dividir a tela fazendo convite para a live? Eu não posso já dividir a tela fazendo em vídeo, tá? O convite do entrevistado e na outra parte da tela a gente colocar o intérprete. E aí, de novo, a gente permite que as pessoas surdas acessem esse conteúdo. As formas de divulgação são as mais variadas, né? A gente tem várias formas aí de pensar. Porque a audiodescrição, em alguns momentos, ela realmente vai faltar, tá? Porque a gente precisa, quando está na transmissão de TV, a gente precisa de alguns recursos aí que nem sempre vão acontecer. E aí eu vou falar de uma outra situação. Quando a gente, além da descrição de imagem, queria dizer para vocês, depois se vocês quiserem dar uma olhada no Vencer Limites, que é um blog do Estadão, do Luiz Ventura, ele tem uma série de recursos de acessibilidade nas matérias dele, tá? É um dos espaços, assim, que eu sei na internet que a gente mais consegue de acessibilidade. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, Vencer Limites do Estadão. Que vocês vão ver do lado, tem uma janelinha que permite, porque se eu estou falando desse material também, além da audiodescrição, da descrição da imagem, e se eu estou falando também do material
em texto, ele também precisa ter libras, tá? Então, para a gente lembrar que não o fundo de tela, ele mudar de cor, ele aumentar o tamanho da letra, que não necessariamente, eu não estou falando do navegador, eu estou falando do meu site em si. O que mais eu posso ofertar para que o meu material, minha informação seja acessível. Inclusive, o contraste do fundo da minha arte, né? O pessoal aí que trabalha com design, o fundo da minha arte com a cor da fonte que eu vou usar, porque dependendo da cor, do contraste ali, ele vai dificultar para quem tem baixa visão. Então, é um outro material que isso atrapalha a minha comunicação. Até para a gente, né? Eu que não tenho dificuldade de leitura, dependendo do contraste, ele também vai atrapalhar o receber aquela informação da mesma forma. Lembrando que, vou falar aí das nossas redes sociais, né? Comunicação acessível nas redes sociais, Facebook, Instagram, além dos vídeos que eu falei que a gente vai compartilhar, além das fotos que a gente vai compartilhar, se você ainda existe uma cultura que se eu usar, dependendo do recurso que eu for usar, eu vou sujar o meu vídeo, né? Vai ficar muito feia essa janela, a audiodescrição também não vai ficar legal, a legenda vai atrapalhar. A gente tem a possibilidade de fazer nas fotos, por exemplo, do Facebook, o Instagram também, ele já tem a legenda oculta, que a gente consegue, depois eu deixei o slide, eu posso pedir para o Luciano passar para vocês, o caminho que vocês conseguem descrever essas fotos, sem, digamos, né, que ela fique ali aparente no seu post, mas que a pessoa segue, que é quem precisa receber aquela informação, ela vai receber através do próprio leitor de tela dela, tá? Então, não são... Às vezes a gente vai... Hoje em dia, por exemplo, se a gente olhar, deixa eu ver se vou chutar, tá? Deixa eu ver se a Coca-Cola é acessível, se ela está pensando na acessibilidade. Eu não posso dizer se é ou não, porque eu não só pela descrição de imagem, que não precisa ser uma descrição que é pública. Ela pode estar oculta e, mesmo assim, as pessoas estarem recebendo. E aí, para quem não sabe, isso é possível. Facebook, é possível no Instagram, é possível no Twitter, é possível no LinkedIn, tá? Então, para todas as formas. E aí, né, aí eu estou tentando fazer um panorama de tudo que vocês até trabalham, a gente colocar legendas nos nossos também stories, a gente já tem aplicativos que permitem que os nossos stories eles entrem com legenda. Mais uma informação, quando a gente vai fazer live, transmissão, eu posso ou ter uma presença, ter a própria presença, digamos, tá? Que eu fosse a moderadora. Eu, sabendo a audiodescrição, eu posso conduzir a audiodescrição. Se não, a gente pode criar uma terceira pessoa que vá fazer a audiodescrição do evento, dividindo tela no Facebook. Também deixei um link depois com o Luiz Fernando, que ele pode passar para vocês. E essa tela, a gente dá espaço para ela fazer a audiodescrição. E a gente permite que tenha a Libras. E lembrando que quando a gente vai fazer a audiodescrição do evento, inclusive eu vou contar para a pessoa cega se esse evento tem janela de Libras ou não. Ele também está recebendo a informação da mesma forma que eu. Vou passar um vídeo, gente, bem curtinho, e depois acho que já deve estar quase aí encerrando o meu material. Deixa eu só dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês. Lembrando, tá, gente, que apesar dele ser um vídeo... Deixa aqui não, só um minutinho. Ele é um vídeo que tem um partido político, mas não é de Juiz de Fora, tá? E não é nenhuma defesa de nenhum partido. É um trabalho de audiodescrição que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, é um vídeo com os 3 recursos para vocês poderem assistir. Não é de Juiz de Fora, é do sul do país, para vocês poderem ver o que seria a possibilidade de um material com acessibilidade. Deputado federal, liberado, e está
Kelly. Oi, não passou? Travou um pouquinho, aí depois eu mando para todo mundo. Quando a gente for mandar os certificados, a gente manda o vídeo para o pessoal. Então tá bom. Deixa eu parar aqui só um pouquinho. Parei. Bom, na verdade, então depois eu vou deixar os vídeos para vocês assistirem, mas só lembrando, né? A audiodescrição é uma informação. Minha câmera também parou. É uma informação que a gente tem de descrever as imagens que estão ali naquele vídeo. A câmera caiu. As imagens que estão ali naquele vídeo, também os créditos, né, que estão aparecendo ali na tela, e também qualquer outro elemento que a gente não consiga, que seja necessário fazer a descrição, para que o cego receba a informação da mesma forma que a gente, né, que está escutando esse material. A minha especialização é muito mais em audiodescrição, também com legenda, e só para dizer que quando a gente trabalha com legenda, e como eu falei, né, eu fiz minha crítica ao closed caption, e a crítica à legenda do YouTube, o que é uma outra coisa também que é importante e interessante para a gente pensar na legenda? A gente não deixar de apresentar nessa legenda quem são os falantes, porque nem sempre o falante ele está de frente para o vídeo. E aí o surdo não tem como identificar. Então, a gente pode também determinar ali entre colchetes, Kelly e as minhas falas aparecendo ao longo do vídeo. Mudou, entrou Luiz, colchete Luiz, aí vem a fala dele. E também as informações sonoras, tá? Porque às vezes é um barulho, e o barulho, gente, obviamente que ele faz parte do nosso contexto audiovisual. Então, a gente precisa também identificar que tipo de som é esse. Bom, na verdade, né, eu não sei se eu consegui passar para vocês da melhor forma, mas para dizer que, de fato, essa para mim, hoje, eu não consigo mais produzir um material, por mais que muitas vezes ele passe sem acessibilidade, mas eu não consigo chegar no espaço e ver. A primeira coisa que eu vou olhar, a rampa ou está muito inclinada e também não está legal, a escada que não vai permitir o acesso, ou entro no site e já penso, mas quem está assistindo esse vídeo, né? Mas quem que está conseguindo ler essa matéria, quem que conseguiu ver essa foto maravilhosa e quem perdeu. Então, na verdade, acho que cabe muito no nosso papel aí de comunicador, a gente fazer também, a gente ocupar esse espaço e contribuir, né, para que a gente tenha uma sociedade que seja mais inclusiva e que as pessoas com deficiência elas participem de todo o processo, né, o processo construção social, construção política, construção da educação, e a partir e elas conseguem fazer isso sendo informadas por nós comunicadores. Então, eu acho que esse é um papel nosso essencial perante a esse público que é marginalizado, né, um quarto da população brasileira. Obrigada novamente pelo convite. Acho que eu fui aí no nosso limite de tempo, né? Muito bom, Kelly. A gente, então, vai dando prosseguimento aqui no encontro. Só a gente tem algumas perguntas aqui. A Marise, ela falou aqui, gostaria que o Márcio e a Kelly comentassem sobre o aumento das dificuldades de acessibilidade com a pandemia. Domingo no Campus, por exemplo, teve edições online, mas nem todos têm acesso à internet. E no caso do jornalismo, temos visto muita dificuldade de investimentos em questões básicas, o que é mais uma barreira para a inclusão, também exige investimentos. Ela queria que vocês comentassem. Aí, Márcio, se puder comentar essa questão dessa barreira também, né, quando migra para o online. Nem se quiser comentar. Márcio se ausentou por um minuto. Então, eu posso falar na parte de acessibilidade para pessoa com deficiência. Na verdade, o que a gente até teve foi, num primeiro momento, sim, uma exclusão, mas hoje, as próprias, como a gente começou a ter muita live, foram sendo criados vários meios para que a gente começasse a ter aula de descrição mais nos eventos, coisa que não acontecia.
tem muitos projetos que começaram a ser desenvolvidos e discutidos sobre a questão da deficiência. As pessoas que já trabalhavam, né, produção cultural, já trabalhavam, começaram a investir muito mais na internet. Então, para a área de pessoas com deficiência, eu acredito até que teve um avanço, digamos assim. Até mesmo porque elas estavam mais na internet e cobrando mais essa presença, né? Porque quando a gente passa a cobrar, parece que isso começa a caminhar um pouco melhor. Então, num primeiro momento, essa é a percepção que eu tenho. Mas, claro, né, que elas, por exemplo, o uso da máscara para a pessoa que é surda, ele é péssimo, ele é um problema. O uso da máscara porque dificulta a leitura labial, que muitos deles acabam fazendo porque a grande maioria não sabe Libras. As informações, aí no jornalismo, as informações na internet, aí sim foram um problema. Né? As informações básicas sobre cuidados sobre o Covid, eles não tinham acesso. Se você entrar no site, aqueles dados também, são todos dados que são artes e que não tem descrição, eles ficavam sem informação. Então, isso sim, isso foi um problema. Márcio quer comentar a questão da acessibilidade, a dificuldade durante a pandemia. A Marise pontuou Domingo no Campus, que teve edições online, mas nem todos têm acesso à internet. Você fez pergunta para mim? Isso, a Marise colocou aqui no nosso chat, ela falou: gostaria que o Márcio e a Kelly comentassem sobre o aumento das dificuldades de acessibilidade com a pandemia. E ela falou que do Domingo do Campus, por exemplo, teve edições online, mas nem todos têm acesso à internet. E no caso do jornalismo, ela colocou a questão de investimentos, né? E aí isso gera barreiras básicas e é uma barreira também para a inclusão, que também exige investimento. Ela queria que vocês comentassem, aquela já fez o comentário dela aqui. A verdade, Marise, e a todo mundo, primeiro, a questão dos recursos tecnológicos, né? Eu lembro que a Kelly tinha mostrado uma preocupação da gente, que a gente estava fazendo uma comunicação audiovisual muito boa na universidade. A Kelly me chamou a atenção, a gente fez uma reunião de tentar implantar a audiodescrição e a gente não conseguiu tocar para frente por conta de falta de recurso, falta de condição de implantar, e é uma fragilidade que a gente tem lá, e tem aqui também. Eu estava agora, enquanto a Kelly falava, comentando com o meu pessoal do audiovisual aqui. Então, nós vamos ter que conversar com a gestão para ver se a gente consegue colocar audiodescrição e como colocar, e nós já estamos sendo cobrados para ter Libras, mas aí a prefeitura só tem uma pessoa que faz Libras, que é cedida pela Secretaria de Educação, então também é uma outra reivindicação que eu vou ter que fazer para colocar, e são barreiras mesmo. Agora, eu acho que a questão da Covid, além das dificuldades para essas pessoas com deficiência, seja como a Kelly falou, da leitura labial, da comunicação que não é feita pensando nessa população que é tão expressiva como ela destacou, nós estamos esbarrando numa questão também que passa pelo perfil que nós estamos vivendo da sociedade. Como é que você explica você saber que tem pessoas próximas a você, mesmo que não sejam parentes, amigos que morreram, e você continuar agindo como se nada tivesse acontecido? Eu estava comentando outro dia com um grupo de amigos que eu nunca fui tão desafiado como profissional de comunicação a tentar convencer as pessoas a acreditarem no que a gente está falando sobre a Covid. Eu tive, no final do ano, internado, não foi Covid, mas eu tive internado e todos os enfermeiros e médicos que iam me atender falavam: Márcio, o que as pessoas fazem com a gente é uma covardia. A gente está se matando aqui dentro do hospital, sai do plantão,
encontra aquele monte de gente no bar, como se não tivesse nada. Nós fizemos um vídeo, eu pedindo, e hoje a secretária de Atividades Urbanas, pedindo às pessoas que não assistam o jogo do Flamengo amontoadas, como fizeram no domingo, né? Então, fiz uma fala pedindo, olha, torce contra ou a favor do Flamengo, mas torce em casa, não precisa de amontoar. Para quê? Porque a televisão vai mostrar na sua casa. Se falasse assim, só o canal fechado vai transmitir, justificava as pessoas tentarem procurar um local onde tem canal fechado. Mas não, a TV aberta vai transmitir o jogo. Então, qual é a razão de um clube como um clube aqui da cidade fazer convocação para as pessoas assistirem o jogo do Flamengo com pagode? Olha o grau de responsabilidade disso. E aí, nós da comunicação, sempre alguém tem, algum chefe, alguém que vira e fala assim, vocês têm que dar um jeito nisso. Como? De que jeito? Se o Jornal Nacional passa uma família destruída, onde morreu pai, mãe, tia, e isso não toca as pessoas falam assim, nossa, que tristeza. E vamos mudar de assunto, não sei o quê, e já fala de outra coisa, como se banalizaram. Ao passo, eu estava conversando com um cara publicitário, ele falou que a publicidade na Europa é muito agressiva em relação à Covid, porque as pessoas se tocam quando você faz uma publicidade agressiva. Aqui, as pessoas que fumam, veem aquela fotinha do cigarro com a pessoa com câncer, elas viram e falam assim, não quero ver a foto, só vou ver a parte da frente. Como se aquilo não fosse a saúde dela. Então, eu acho que nós estamos sendo desafiados, independente da questão da deficiência ou não. Nós estamos num momento muito complicado, porque a pandemia não ensinou a muita gente. Quando você vê as pessoas acreditando numa fake news de que quem vai tomar vacina vai virar jacaré, ou que vai ser instalado um chip da vacina chinesa no seu corpo e você vai virar comunista, aí, gente, não tem o que fazer. Qual de nós, profissional de comunicação, que tem uma mágica para abrir a cabeça de quem virou gado? Eu não posso pensar em outra coisa. Porque como é que você faz hoje para derrotar uma população que, de repente, passou a acreditar em remédios que não fazem eficácia, que cientificamente estão comprovados, em deixar descuidar, fazer com que o Brasil voltasse a ter paralisia infantil, a voltar a ter crise de sarampo, porque alguém falou que a vacina não faz bem. Como é que pode? Como é que faz? Então, assim, mesmo que a gente tivesse audiodescrição, Libras, um grande locutor que não fosse eu, para falar para as pessoas não irem ver o jogo do Flamengo, hoje, num bar, eu tenho certeza que a Secretaria de Atividades Urbanas vai passar hoje um perrengue para poder acompanhar isso. Então, eu acho, Marisa, que hoje o desafio é de infraestrutura nosso? Mas o desafio está para quem está nos ouvindo. É muito difícil hoje, é desafiador para nós, comunicadores, estabelecermos um diálogo quando há um negacionismo da ciência. Quando você nega a ciência, você não tem mais o que fazer. Vai passar aqui para a pergunta da Betânia. Ela pediu a Kelly que fizesse aí uma explicação, né, para a gente dar a ordem das características de uma pessoa, como que é feito, né, qual que é a ordem de direcionamento, enfim, como que funciona. Então, Betânia, olha só, se eu for fazer uma descrição detalhada, né, a gente vai começar assim, de cima para baixo, que é a leitura do nosso olhar. Depois que eu fizer a descrição física, eu posso fazer a descrição da minha roupa e um cenário, tá? Mas tudo isso é subjetivo, porque vamos pensar que o meu prazo, o meu tempo de audiodescrição é muito curtinho. E se tem uma característica, se eu usasse bigode, tá? Era uma característica minha principal.
então eu vou naquela característica que mais se destaca. Então, principalmente quando a gente está fazendo a descrição em campanha política, por exemplo, os vídeos são muito rápidos, né? Nosso espaço é muito curto, a gente vai fazer a descrição daquilo que é mais chamativo ao olhar, tá? É claro que tem assim, né? Eu estou falando o raso do raso, porque se eu for fazer uma descrição de uma pessoa que está vestindo uma roupa de época, por exemplo, tem que ter todo um estudo sobre aquele período, da roupa daquele período que ela está utilizando, mas basicamente é isso sim, tá? Então, se você quiser fazer uma descrição básica, você pode dizer a cor da pele, o cabelo, se tiver o brinco, você pode dizer o brinco, se usar óculos, você pode falar sobre o óculos, a cor da roupa, e depois você pode descrever o lugar onde ela está, tá? Para você fazer uma descrição bem sucinta e que você não deixe que a pessoa cega fique sem informação de quem você é. E claro que, por exemplo, eu posso me achar nariguda, e aí uma outra pessoa vai olhar nariguda, meu Deus, eu posso me achar uma pessoa com nariz grande. E aí uma outra pessoa que vai me descrever vai achar que não, né? Então, muito também é uma condição que, se eu for me descrever, como eu me vejo. E aí, em sala de aula, eu faço com os meninos. Quando eu faço essa atividade, eles falam, nossa, porque eu sou bochechuda. Eu falei, gente, de onde vocês tiraram esse nome bochechudo? Então, é muito uma descrição. E quando a gente, por exemplo, se eu estiver fazendo a descrição do Márcio, de repente ele ouvir, no meio do evento, ele ouvir eu fazendo a descrição dele, ele já vai parar a palestra dele e falar assim, meu Deus, eu sou essa pessoa? Então, em geral, a gente vai fazer essa descrição física mesmo, assim, básica. Não sei se eu respondi. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar depois, tá? Muito bom. Bom, não temos mais perguntas aqui no chat. Vou passar a palavra para o nosso presidente aqui. A gente já vai caminhando também para o final do nosso evento, agradecendo novamente aí a presença de todos e todas que vieram aí essa tarde para aprender um pouco mais e também de agradecer ao Márcio Kelly a disponibilidade. Vou já passar a palavra. Estou à disposição, tá, gente? Sempre que vocês precisarem, podem me chamar, porque o meu coração ficou muito feliz quando eu falo sobre isso. Também quero agradecer e fazer uma saudação especial ao nosso presidente da Câmara, que, além de presidente, é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, não só pela pessoa, mas como também eleitor sempre dele. Márcio, agradecê-lo pelas palavras, além de ser botafoguense, ainda tem esse predicado ainda. Mas essa virtude, né? Você também foi escolhido pelo Botafogo. É que eu quero agradecê-lo, pedir desculpas porque estava num outro compromisso na hora da abertura, mas o Márcio, além de ser um professor, doutor, é amigo e tem um trabalho fantástico na Facom, principalmente a Câmara, ela transmite Mosaico e a TV Câmara está com a parceria grande com a UFJF também, que nós estamos buscando efetivá-la. Eu queria agradecê-lo pela sua palestra, pela sua disponibilidade. Como diretor de imagem institucional, o relacionamento que nós tivemos lá com a Universidade Federal, que é referência para todos nós, e você é um patrimônio que nós temos lá. Agora saiu, está na prefeitura, onde vai a corda, vai a caçamba, né? A Margarida foi para lá, vai o Márcio também na comunicação, e certamente a comunicação da cidade está entregue em boas mãos, tenho certeza absoluta. A nossa prefeita, que é muito comprometida com a transparência, com a efetividade, não é à toa que ela é linguista, então ela vai querer uma comunicação cada vez mais próxima. Eu tenho certeza que, além do seu conhecimento como professor, a nossa prefeita também e toda a nossa gestão vai ser focada na inclusão. Então, no Executivo, nós estamos tranquilos com esse pensamento. Queria cumprimentar a Kelly Skoralik, perguntá-la se ela é parente do Disseu Skoralik, grande amigo do Borboleta, nosso saudoso professor Disseu. É uma família só, somos todos Skoraliks juntos e unidos.
professora, doutora, e nós estamos, dentro dessa sua área da audiodescrição, também muito comprometidos. Eu já intimei o nosso Luiz Fernando, o nosso superintendente da comunicação, que no dia 16 de março nós vamos começar a fazer as transmissões das nossas reuniões ordinárias com a audiodescrição. Como começamos com Libras, já era um pensamento, mas sempre há uma questão financeira, dificuldades têm que ser sempre transpostas, nós temos que dar oportunidade. Isso é cidadania. Nós estamos, na realidade, rompendo com muitas situações que ficaram inertes durante muitos anos. Não podemos imaginar uma sociedade que não dê oportunidade a todos e todas, é um lema da nossa prefeita, mas nós pegamos também nesse diapasão e conseguimos fazer essa parceria, mas já estamos também num processo licitatório, porque há oportunidade de contratação, haja vista o STF, outros órgãos colegiados aí dos tribunais, até que nós façamos um concurso público, e vamos fazê-lo agora em 2021. É óbvio que nós temos as limitações da Lei Complementar 173 e vamos efetivá-lo no início do ano, para que nós tenhamos, na realidade, esses profissionais em tempo integral, praticamente em todas as nossas transmissões full time, para que a gente possa dar essa oportunidade à população surda e incluir. Essa é a filosofia nossa, uma Câmara que aproxime da população, ela não pode fazê-lo sem, na realidade, fazer. Hoje nós temos a Língua Brasileira de Sinais, a audiodescrição, e outros mecanismos, inclusive da acessibilidade também. Nós vamos ter aqui a nossa comissão da pessoa com deficiência, investimentos na comunicação, na acessibilidade. A Câmara, ela está fazendo seu plano de gestão estratégica. Nós apresentaremos à cidade de Juiz de Fora o biênio 2021-2022, com várias ações programadas, outras já em execução, dentro de uma visão diferenciada, uma visão mais global, mais holística, uma visão de uma cidade que é protagonista do desenvolvimento regional, que é referência na saúde, na educação, na cultura, mas que não se vê na Câmara Municipal. Então, ela vai se ver na TV Câmara, vai se ver através dos vereadores, das vereadoras, e tem que se ver na sua integralidade, na sua plenitude, através de uma comunicação que dê oportunidade a todos e todas. Então, o pouco que eu tive a oportunidade de ouvir, fiquei muito feliz. Eu vou ouvir na íntegra depois, porque, infelizmente, eu tinha esse compromisso, era inadiável, mas eu tenho um carinho muito especial pelo meu amigo Márcio, está sempre preocupado com a cidade, muito sensível, ele é muito emotivo, ele sempre fala muito com o coração. Eu sempre vejo no Márcio a fala de quem realmente ama a cidade, de quem ama a nossa gente, que tem uma visão humana. Ele sempre faz reflexões muito importantes para todos nós. E quando tive a oportunidade de me relacionar com ele na universidade, a gente já pensava, há muitos anos atrás, gestão Margarida, na política da boa vizinhança, no domingo no campus. Então, essa visão da inclusão da população adjacente, daquelas pessoas carentes, como poderia ser feita essa oportunidade para eles, nós já, naquela época, incluímos. O Márcio já tinha essa visão de inclusão. Nós fizemos uma parceria quando ainda a informática estava se formando para ensinar o Windows, Excel, Word, lá com a paróquia de São Pedro, com o bairro Jardim Casabranca, Adolfo Virec, no direito, para dar titularidade de posse para os moradores daquela região, uso capião, que foram feitos muito com a Faculdade de Direito.
a visão da alimentação através do RU, para aquelas populações ali vizinhas, aquele carinho com o bairro Dom Bosco, inclusive agora com a própria iluminação, com emenda também da nossa prefeita, ex-deputada Margarida Salomão, que mandou muitos recursos para a universidade. Eu estava assessorando Margarida e nós tivemos a oportunidade de fazer muita coisa boa, tudo nessa visão da inclusão. Então, Márcio, eu quero aqui retribuir as palavras de carinho, de respeito. Você é uma pessoa muito querida. Para você ter uma ideia que é tão querida, só tem 2 pessoas vivas homenageadas na Câmara Municipal: Márcio Guerra e Tarcísio Delgado. Olha a grandeza dessas personalidades. Não se faz homenagem na Câmara Municipal. Existe muita restrição, inclusive regimental, porque as pessoas no regimento teriam que ser homenageadas somente as pessoas falecidas. O Márcio e o Tarcísio são 2 exceções, tamanha a grandeza da representatividade deles, um para a nossa comunicação e outro para a nossa inclusão social. Kelly, você é uma simpatia, eu quero ter a oportunidade de mais vezes poder conversar com você. Nós estamos com um grande trabalho na nossa comunicação. O Luiz Fernando é um trabalhador, ele está muito animado, a equipe é muito boa, muitos jornalistas. Nós estamos dando prioridade à comunicação, que sem comunicação não chegamos a lugar nenhum. Então, todos os investimentos, todos os nossos olhares, nesse momento, é de fazer uma comunicação na Câmara Municipal diferenciada. Jornalistas, buscar na realidade a formação continuada, novos horizontes, uma comunicação mais eficiente, mais rápida, que possa ser mais interativa. Nós vamos fazê-lo através de aplicativos para participação em reuniões, e isso vai ser fundamental, libras, audiodescrição, através do WhatsApp, do Facebook e de todas as redes sociais. Nós vamos fazê-la através do jornal impresso, nós vamos fazer via TV, inclusive numa grande campanha publicitária que nós vamos fazer. Ontem mesmo eu reunia com empresas do setor de comunicação, de rádio. Nós temos que valorizar o que é nosso. As pessoas precisam ter o pertencimento do parlamento municipal. Aqui a Câmara é o coração, é o povo que está aqui. Então, tudo tem quase que passar por essa Casa Legislativa. E as pessoas encontram quem, primeiramente? Encontram o vereador. Eu encontro com o Márcio na feira, encontro com ele na padaria, Então, você vê o vereador é importantíssimo. E nós temos uma relação muito próxima da nossa prefeita. Então, nós estamos num momento ímpar na nossa cidade. Uma gestão inclusiva, uma gestão diferenciada, com uma mulher que tem capacidade, tem condições de fazer uma revolução na cidade e vai fazê-la. Hoje eu falava com as pessoas, a Margarida, ela manda mensagem para a gente 4 horas da manhã, eu não sei qual hora que ela dorme, mas ela manda, e ela exige, ela cobra. E na Câmara eu estou pegando também o ritmo dela, que na realidade, nós estamos no mesmo barco, porque nós não podemos perder tempo. Juiz de Fora merece uma gestão republicana, inclusiva, diferenciada, e nós vamos fazê-la para o bem da nossa população. Agradeço a todos que estão participando. Vocês engrandecem esse segundo encontro da comunicação. Outros encontros serão promovidos, porque nós estaremos com a TV Câmara, com a grade toda extensa, reformulada, ampliada, e vamos trazer a população para dentro da Câmara Municipal. Muito obrigado. Estou dando aqui por encerrada o segundo encontro. Muito obrigado a todos que participaram, Kelly, Márcio, entendeu? Estou vendo aqui, estou emocionado, porque, Márcio, nós conseguimos ganhar um jogo. Eu acho que a esperança ainda existe. Um grande abraço. Boa tarde, gente. Obrigado. Até a próxima.
Obrigada, gente. Um grande abraço.